Você já tentou ler a Bíblia e não conseguiu? Muitos têm curiosidade em saber o que diz esse livro, mas no momento em que tentam ler, encontram muitas dificuldades e acabam desistindo. Eu te entendo, também passei por isso. Eu sou o pastor Peter Lima e este é o canal Mais Fundo. Neste vídeo eu vou te passar algumas dicas para você conseguir ler este livro maravilhoso, enigmático e misterioso. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal aqui embaixo, deixe o seu like para ajudar este canal e abençoar outras vidas. Então vem comigo. A Bíblia é um livro que contém palavras de vida eterna, esperança, salvação e sabedoria para viver bem nesta vida. A Bíblia é o manual de instruções do ser humano, aonde ele encontra uma direção para a sua vida. Algumas pessoas acreditam que necessitam de revelação de Deus para entender a Bíblia e somente algumas pessoas têm este dom. Isso não é verdade. A Bíblia já foi revelada. Você precisa apenas ter a sua mente iluminada para entender o que está escrito nela. Então, vamos para a primeira dica. Ore e peça para o Espírito Santo que ele ilumine a sua mente e lhe traga entendimento. A Bíblia é a palavra de Deus e é necessária a ajuda dele para entendê-la. Um erro gravíssimo de muitas pessoas que tentam começar a ler a Bíblia é impedir o autor do livro de participar do processo de aprendizado. A Bíblia foi escrita por homens, mas inspiradas pelo Espírito Santo. Olha o que diz lá em 2 Pedro 1:21. Pois jamais a profecia teve origem em vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. A revelação vem de Deus. Consequentemente, a Bíblia é a palavra de Deus. Então ore. O que é orar? É falar com Deus, assim como você conversa com seu melhor amigo, assim como você senta ao lado de um amigo para bater um papo, sente com Deus e converse com Ele desta forma, de forma natural. Deus não estabelece regras para conversarmos com Ele. Mas existem algumas formas que podemos utilizar para facilitar a compreensão da Bíblia. E aqui vem a segunda dica: comece pelo Novo Testamento. No início tentei ler a Bíblia muitas vezes e não entendia também, principalmente quando chegava nas genealogias, as árvores genealógicas, ficava muito enfadonho e eu desistia. Também sentia sono e os olhos pesavam, porque não se tratava da leitura de um livro comum, mas da leitura de um livro espiritual. E o diabo não tem interesse que você leia a Bíblia e muito menos que ore a Deus. Quanto menos informação você tiver a respeito de quem Deus é e do quanto Ele te ama, fica mais fácil para o diabo manipular a sua vida e te afastar do amor de Deus. Então, comece lendo o Evangelho de João, o quarto livro do Novo Testamento, pois ele conta a vida íntima de Jesus com seus discípulos e você entenderá melhor quem é Jesus. Este é o ponto mais importante da Bíblia, conhecer e entender quem é Jesus Cristo, pois a Bíblia é um livro cristocêntrico. A Bíblia conta a história de Jesus no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O Novo Testamento conta a vida de Jesus manifesto e revelado, e o Antigo Testamento conta a promessa da vinda do Messias, que é Jesus. Então entenda, olhe também esta figura, o homem no centro da figura e a sombra dele refletindo nas costas dele. A sombra é o Antigo Testamento e a frente daquele homem é o Novo Testamento. Assim é a Bíblia. No Antigo Testamento, aqueles personagens viam a esperança, a sombra de quem seria o Messias. Já no Novo Testamento já mostra Cristo, quem Ele é, o amor dele, os milagres que Ele fez, as maravilhas que Ele fez. Então você passa a entender e conhecer a Jesus de uma forma bem mais clara. Deus manifesta aqui na Terra. Então é essa característica que eu quero que você entenda em relação à Bíblia. Terceira dica: ler a Bíblia com uma versão mais moderna. A dificuldade de ler a Bíblia está na linguagem e uma tradução com palavras mais complexas dificulta o entendimento no seu início. Então faça o seguinte, invista na tua vida. Compre uma Bíblia na versão NVI ou na nova linguagem de hoje, que são versões mais simples de você entender, mais compreensíveis. Vai te ajudar muito a adquirir gosto pela leitura. Quarta dica: você precisa estudar sobre o contexto em torno da Bíblia. Quais são os contextos? O contexto histórico. O que acontecia naquela época onde os personagens estavam escrevendo o texto? E isso que é importante. Existem costumes, existem hábitos daquela época que talvez não sejam comuns para nós hoje. Por isso que muitas vezes nós temos dificuldade de entender. Também tem o contexto político. Como era o contexto político naquela época? Era um povo liberto? Era um povo escravo? Estava debaixo do governo de um rei? Então é importante entender a política daquela época para você entender por que o autor escrevia determinadas coisas. E o contexto religioso.
Adorava o Deus verdadeiro ou a adoração era pagã? A quinta dica: ler a Bíblia como um livro único. Como já falei, a Bíblia não é um livro comum e ele precisa ser lido de uma forma diferenciada. O grande erro é ler a Bíblia e querer entender ela por partes, por capítulos ou por versículos apenas. Para se adquirir conhecimento é necessário estudo. Quando queremos nos profissionalizar, buscamos um curso e investimos tempo para adquirir o conhecimento. Da mesma forma, quando fazemos uma faculdade, investimos anos das nossas vidas, mas sabemos que iremos colher frutos desse esforço. Ler a Bíblia não é diferente. Você não irá entendê-la da noite para o dia, mas com um pouco de esforço e dedicação, você ficará impactado com o conhecimento existente nela. Tenha uma leitura regular, lendo 3 capítulos por dia e 5 aos domingos você conseguirá ler a Bíblia toda em um ano. Se você tem dificuldade de tempo, leia pelo menos um capítulo por dia. Quanto mais você demorar para ler a Bíblia, mais rápido você irá desistir. Mas eu quero te ajudar. Caso você queira aprender mais sobre a Bíblia, eu tenho oferecido videoaulas gratuitas, livro a livro da Bíblia, mas gratuitas de verdade. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz lá em Mateus 10:8, a parte B: vocês receberam de graça, deem também de graça. Durante a minha caminhada cristã, fui abençoado pelo conhecimento de muitas pessoas e entendo no meu coração que devo fazer o mesmo. Por isso, eu vou deixar no final desse vídeo o link da primeira videoaula para que você possa acompanhar e aprender um pouquinho mais da Bíblia. Tenho postado uma videoaula por semana. Comprometa-se em estar estudando junto comigo e tenho certeza que você descobrirá coisas extraordinárias sobre a Bíblia, assim como eu descobri. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para as notificações das próximas aulas, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ser abençoadas. Deus abençoe a sua vida.